Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da Série B. Terminou a 12ª rodada neste domingo, dia 11/6. E um detalhe, hein? Com os amistosos da seleção brasileira, os dois amistosos agora, as datas FIFA, o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, vai parar por 10 dias. Então, nós tivemos nesse domingo, terminando a 12ª rodada, domingo 11/6, e a 13ª rodada vai começar na quarta-feira, 21/6, daqui 10 dias. Mas aí vai começar com um jogo só. Na quinta-feira nós temos o outro jogo, na sexta mais um, e aí sábado e domingo que a gente completa a 13ª rodada. Ou seja, terminou no dia 11/6 a 12ª, vai começar no dia 21 e terminar no dia 25/6 a 13ª. Então todos os clubes terão pelo menos 10 dias para treinar, para preparar, para dar folga para os jogadores, enfim. Cada comissão técnica vai definir e nós temos novidades no G4. Temos um novo líder, o Novo Horizontino. Ganhou a sexta seguida, vai vir ganhando uma atrás da outra. Sexta não, foi a sétima, viu? Uma atrás da outra. Líder com 26 pontos, aproveitando que o Vitória perdeu em casa do Criciúma. Aí o Vitória caiu para a segunda colocação. O novo líder é o Novo Horizontino. O Vila, que empatou em casa, continua na terceira colocação, mas com um jogo a menos, né? E o Criciúma agora é o novo integrante do G4. Tinha saído na rodada passada, voltou. É verdade que ele voltou com 23 e o Sport, que empatou, caiu para a sexta colocação com 21. Mas o Sport tem 2 jogos a menos, o Vila tem um jogo a menos. A gente tem que sempre lembrar. Inclusive, nesse ato que eu falei para vocês, entre o dia 11, hoje, ao dia 21, que vai começar a 13ª, no domingo que vem nós vamos ter um dos jogos atrasados. Domingo que vem, dia 18/6, em Recife, o Sport pega o Vila. Então o Sport, que tem 2 jogos a menos, vai fazer esse jogo com o Vila, que tem um jogo a menos. O Vila vencer no domingo que vem, o Vila vai ser o novo líder. Se o Sport vencer, o Sport vai entrar no G4, o Vila continua no G4, mas não pode ser mais líder, e o Criciúma sai. Então nós vamos ter nesse ato que eu falei para vocês, domingo que vem, um dos jogos atrasados. Sport e Vila. Vila, terceiro colocado, se vencer, assume a liderança. Sport, se vencer, retorna ao G4 com um jogo a menos, certo? Só para vocês entenderem. Na zona do rebaixamento, continuamos com os mesmos: Chapecoense, Avaí, Tombense e ABC, mas nenhum deles perdeu. A Chape empatou com o ABC, o Avaí empatou com o Botafogo, o Tombense venceu. O Tombense venceu. Fora de casa, o Juventude, que estava embalado. Mas mesmo assim, os 4 continuam lá embaixo. Antes de definir os 10 jogos para vocês, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê o seu like, dê sua opinião, faça a sua pergunta e a gente vai trocar aquela ideia de sempre. Bom, vamos começar então com o novo líder, o Novo Horizontino, que aproveitou a derrota do Vitória hoje. O Vitória, jogando em casa, perdeu para o Criciúma. Mas no sábado, ontem, o Novo Horizontino, de maneira provisória, tinha assumido a liderança ao vencer em casa o Sampaio Correia por 1-0. O gol foi do Ailon logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Aliás, o Ailon entrou na briga da artilharia, ele tem 4 gols agora, contra 7 do Wagner Love, que não marcou mais uma vez nessa rodada. Então o Ailon entrou, o Novo Horizontino fez 1-0, o Sampaio, que vem crescendo de produção, vem vencendo seus jogos, principalmente em São Luís do Maranhão, acabou tropeçando diante do Novo Horizontino, que agora é líder isolado com 26 pontos. 26 pontos. É verdade que o Vila tem um jogo a menos, pode passar, e o Sport tem 2 jogos a menos, pode passar também. Mas o Novo Horizontino está ali fixo dentro do G4 e agora assumiu a primeira colocação. O Sampaio Correia continua na mesma posição, na 12ª com 15 pontos. É verdade que está 8 do G4, tá uma distância, né? Mas também está 8 da zona de rebaixamento, ele está numa situação tranquila no meio da tabela. O Vitória caiu para a vice-liderança ao perder para o Criciúma, era jogo que valia G4. O Vitória para manter a liderança e o Criciúma, que tinha saído na rodada passada perdido em casa, para voltar para o G4. E o Criciúma também fez um gol com o Fabinho aos 14 do primeiro tempo e depois suportou a pressão do Vitória
e arrancou 3 pontos fora de casa espetaculares. Espetaculares porque ele voltou para o G4, é o quarto colocado com 23 pontos, e o Vitória perdeu a liderança, mas segue na vice-liderança com 25, tranquilo ali dentro do G4, de ponta a ponta nessas 12 rodadas. Ele vem dentro das 4 primeiras colocações, perdeu só uma posição na tabela de classificação. E fechando o G4, já que o Novo Horizontino é primeiro, Vitória é segundo e o Criciúma agora é o quarto, o Vila. O Vila que pegou um jogo difícil com o Guarani e ficou no 0 a 0. O Guarani já teve no G4. Foi caindo, caindo, às vezes ganha uma, perde outra, agora foi lá e arranjou um empate. Para o Guarani, maravilhoso, né? Contra um time de G4 empatar em Goiânia, ponto precioso. Para o Vila, ele segue dentro do G4, a sua campanha é ótima, e agora fica dependendo de si nesse jogo de domingo que vem com o Sport, se ele assume a liderança ou não. Mas mesmo que não assuma, ele vai continuar no G4, acho que isso é importante. O Guarani, com esse pontinho, ele segue na 11ª colocação com 16 pontos, ou seja, a 7 do G4. Mas também a vantagem é que ele está 6 da zona de rebaixamento, está no meio de tabela, pelo menos está tranquilo. O novo quinto colocado é o Mirassol. O Mirassol que, olha, nos últimos minutos deste domingo, jogo das 11 da manhã, calor, o Londrina faz 1 a 0 com o Carlos Jatobá no primeiro tempo. No segundo tempo, o Gabriel empatou aos 30, e aí aos 50, já nos acréscimos, 5 minutos de acréscimo, aos 50, o Camilo virou o placar. Londrina, que não consegue embalar, já trocou o terceiro treinador, agora ela tá meu amigo PC Guzmão por lá, mas Londrina perdeu em casa mais uma, enfim, tá numa sequência terrível, 16º colocado, continua fora da zona do rebaixamento, né? Mas com os mesmos 10 pontos da Chape. Situação complicada do Londrina. E essa vitória colocou o Mirassol, que era sexto, para a 5ª colocação, a 1 do G4. Bela campanha do Mirassol, né? Mais uma vez. Quem caiu da 5ª para a 6ª colocação foi o Sport. Tem 21 pontos, mais 2 jogos a menos. Ou seja, ele pode ter 27 se ganhar os dois e ser líder. Mas ele saiu do G4 nesta rodada ao empatar com a Ponte Preta em Campinas. E foi um jogo difícil, hein? A Ponte Preta fez com o Pablo Diego um belo gol de peixinho no primeiro tempo, aos 20 minutos, 1 a 0. E a Ponte tentou cozinhar ali e tal. O Sport, jogo complicado, até que o Sport empatou com o Luciano Juba. O torcedor pega no pé do Juba e tal, mas o Juba é muito importante. Quando ele sair, o Sport vai sentir demais, hein? Não é à toa que o Luciano Juba foi a 4 gols do campeonato. É um dos artilheiros do campeonato, tem 4 gols. Mas, enfim, ele já está negociado, né? Ele está negociado com o Bahia e o contrato dele vai vencer em breve. E aí ele já não vai contar o campeonato inteiro da Série B com o Juba. Mas ele se mostrou importante de novo. Ponte Preta, com esse pontinho, ela continua na 15ª colocação com 12, a 2 do Z4. Também é preocupante, né? Mas para o Sport tem 21 e ainda pode assumir a liderança, tá tudo tranquilo. Quem manteve a 7ª colocação foi o Ceará, que perdeu mais uma em casa, hein? Era muito difícil ganhar do Ceará. O Novo Horizontino foi lá e meteu 3 a 0. Neste final de semana, no sábado, o CRB, no duelo nordestino, foi a Fortaleza e meteu 3 a 1. Né? O Renato também fez um belo gol de peixinho, 1 a 0. Aí o Chay faz um golaço olímpico, 1 a 1. No segundo tempo, o Renato mais uma vez marcou e o Rômulo, já nos acréscimos no segundo tempo, decretou a vitória. Olha, Daniel Paulista chegou no CRB, 3 jogos, 3 vitórias. CRB estava na zona do rebaixamento, agora o CRB está na 14ª colocação com 14 pontos e tem um jogo a menos com o Sport, que ainda a CBF não definiu a data, tá? Nós temos então Sport e Vila, que será domingo que vem, aí vai ficar faltando só Sport e CRB. CRB e Sport, na verdade, que esse jogo vai ser no Rei Pelé, e aí falta só a CBF definir essa rodada e aí a gente fica com todo mundo com o mesmo número de jogos. Mas enfim, CRB crescendo, 14 pontos. Você vê que ele estava na zona do rebaixamento, já abriu 4 da zona do rebaixamento. Está distante, né? Está bem distante, está 9 do G4, mas vem crescendo. E o Ceará estacionou ali, né? Na 7ª colocação com 19 pontos, já ficou a 4 do G4, dá uma complicadinha, né? E o Juventude, que vinha crescendo, estava invicto, né? Com o Thiago Carpini, tomou uma virada agora nesse domingo à noite do Tombense, que está na zona do rebaixamento, inacreditável. E olha, e foi virada porque o David fez 1 a 0 aos 13 do segundo tempo. Aí o Keké empatou aos 20 e tudo caminhava para 1 a 1, estava tudo tranquilo. Na última bola do jogo, o Alexandro faz 2 a 1. Tava 10 jogos sem vencer o Tombense.
venceu, e você vê que a situação era tão complicada que ele venceu, ele subiu uma posição na tabela, agora é o 18º, até o 19º, com 9 pontos, mas está na zona do rebaixamento. O que é importante para sua torcida? O Londrina tem 10, a Ponte tem 12, ele está a um jogo de repente sair da zona do rebaixamento. Acho que fica aquele alento para quem está numa situação complicada. E o Juventude permaneceu na 8ª colocação com 18 pontos, mas agora 5 da zona do rebaixamento, né? 5 também da zona do rebaixamento, com os mesmos 18 pontos, mas nos critérios é o nono, foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou mal, principalmente o primeiro tempo, jogou com o Avaí, que está na zona do rebaixamento lá em Floripa, e aí o Avaí faz 1-0 no primeiro tempo com o Tarek contra, e o Avaí foi bem melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Adilson Batista, o treinador, tirou um dos volantes, colocou o time mais para frente, o Salatiel fez 1-1, o Bandeira anulou o gol, mas eu estava na transmissão da partida, falei, olha, o VAR vai validar o gol porque ele tinha condições. Validou mesmo, e aí o Salatiel, o Osman, o Patrick Bray tiveram a oportunidade de virar, não conseguiram. O ponto não foi tão bom assim para o Avaí, porque a vitória ele sairia, colocaria o Londrina na zona do rebaixamento. Mas o pontinho, o Avaí, 9 pontos, é o 19º colocado, está pertinho de sair, mas não conseguiu sair jogando dentro de casa. E o Botafogo se distanciou um pouco ali do G4, né? Já esteve no G4, próximo do G4, agora com 18 pontos ele está 5 do G4. Está uma situação um pouquinho mais complicada, há 2 rodadas de tentar voltar. Veremos como ele vai retornar para o campeonato daqui a 12 dias, porque o Botafogo só vai jogar no sábado, 11 da manhã, e esse sábado é lá no dia 24/6. Daqui 13 dias, na verdade. Então o Atlético Goianiense é o 10º, continua na 10ª colocação, e empatou com o Ituano. Fez um ponto importante com o Ituano. O Ituano vem crescendo de produção, fez 1-0 com o Paulo Vitor, e o Matheus Regis foi empatar só aos 40 do segundo tempo. O Atlético Goianiense estacionou na 10ª colocação com 17 pontos, o Ituano estacionou na 13ª com 14. Meio de tabela ali para os dois. O Ituano está 4 da zona do rebaixamento, está um pouquinho mais tranquilo, né? E o Atlético Goianiense está 6 do G4, onde ele já esteve, mas não consegue reagir. O Guarani que empatou, falei para vocês, é o 11º, o São Paulo que perdeu é o 12º, o Ituano é o 13º com esse empate, o CRB que venceu é o 14º com 14, a Ponte Preta é a 15ª com 12, o Londrina que perdeu é o 16º com 10. Na zona do rebaixamento você tem a Chapecoense com 17ª colocação com 10 pontos, a Chapecoense que empatou com o CRB lá em Natal, ou com o ABC lá em Natal. O ABC estava ganhando por 1-0 o gol do Tony Anderson até o finalzinho, quando o Alisson Farias, aos 43 do segundo tempo, empatou. O resultado foi ruim para os dois. A ABC continua lá na lanterna, a 4 de sair, ou seja, mais de uma rodada, não consegue sair da lanterna, mesmo jogando em casa, e a Chape somou um pontinho, fora de casa importante, mas não saiu da zona do rebaixamento, tem 10 pontos. Então a gente tem no G4 Novo Horizontino, Vitória, Vila e Criciúma, e tem no Z4 Chapecoense, Avaí, Tombense e ABC. O artilheiro segue o Wagner Love com 7 gols, o vice-artilheiro é o Rodrigo Rodrigues, que também não marcou do Juventude com 5, e aí com 4 você tem o Nenê, o Nenê do Juventude, o Trellis do Vitória, o Derek, o Bruno Mendes do Guarani, o Guilherme Parede do Vila, ninguém marcou, Eric e Vitor Gabriel do Ceará, o Ailon marcou, entrou nesse grupo, o Juba marcou, entrou nesse grupo, e o Gabriel do Mirassol marcou, entrou nesse grupo dos 4 gols. Então é essa a situação. Campeonato agora a gente tem domingo que vem, dia 18, Sport e Vila. O Sport, se vencer, volta para o G4 e não tira o Vila continua na 3ª colocação, mas o Vila, se vencer, assume a liderança. Então esse jogo vai ser no domingo que vem, dia 18/6, às 18 horas. É um dos jogos atrasados. E aí a 13ª rodada vai retomar na quinta, dia 21/6, daqui 10 dias. Eu estou gravando o vídeo domingo, dia 11, né? 21h30, CRB e Ituano. Meio de tabela. Aí, isso na quarta-feira, 21/6. Na quinta, dia 22, Sport e Juventude. Sport brigando ali pro G4, né? Numa situação que ele já vai ter jogado domingo. Daí ele pode até estar brigando ali pelas primeiras colocações. Contra o Juventude, que ali, se vencer o Sport, cola de vez no G4. Sexta-feira, dia 19 horas, dia 23, Atlético Goianiense recebendo a Ponte. O Atlético no meio de tabela, precisando vencer para
tentar se aproximar, e a Ponte precisando de ponto para não voltar para a zona de rebaixamento. Aí no sábado, no dia 24/6, 11 da manhã em Ribeirão Preto, Botafogo e Vila. O Bota na nona colocação com 18 pontos e o Vila, que já vai ter jogado domingo com o Sport, sabendo se é o novo líder ou se ele precisa vencer esse jogo para tentar ser líder. Então, Bota e Vila em Ribeirão Preto, sábado 24/6, às 11 da manhã. Às 16 do sábado, dia 24/6, o desespero, o jogo do desespero. Avaí, 19º, com o Londrina, 16º. Avaí vence, sai da zona do rebaixamento e coloca o Londrina. Londrina empatando ou vencendo, continua pelo menos fora. 17 do sábado, 24/6, 17 horas, a Chape, desesperada também na zona do rebaixamento, pegando o rival catarinense, o Criciúma, dentro do G4, mas que se o Sport vencer pode ter saído, né? Mas vai estar brigando pelo G4. 18h15 do sábado, Tombense, que está na zona do rebaixamento, com o atual líder, o Novo Horizontino. Olha que jogo também, duelo dos opostos. Aí no domingo, 11 da manhã, o Mirassol enfrentando o Lanterninha ABC. Em casa, o Mirassol vem fazendo a sua parte. E de repente, com a vitória, ele pode entrar no G4. No domingo, às 15h30, no Maranhão, São Luís do Maranhão, o Sampaio recebendo o Ceará. Duelo ali de times do meio da tabela. E fechando a rodada no domingo, dia 25/6, o Guarani, meio de tabela, querendo recuperar para tentar encostar de novo no G4, enfrenta o Vitória, que vai estar brigando por liderança ali e que joga muito fora de casa. E claro, aí no domingo, dia 25/6, eu volto com todos os detalhes para vocês da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!